Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e o versículo 13 a seguir. Aos Romanos, capítulo 4, versículo 13. Pastor José Ramos, pastor Valdim, pastor Isaías, enfim, os irmãos mandaram saudação a toda a igreja. E o pastor José Ramos pediu que os irmãos continuem orando a favor dele, né, e da família, que foi um mau pedaço, né? Não foi nada fácil para eles nesse período aí que foram acometidos aí por essa pandemia. Foi muito difícil e ainda, né, tem algumas sequelas e as coisas não têm estado lá muito bom, né? Mas estão confiados na oração de cada um dos irmãos. Graças a Deus que o pastor Zé Ramos já voltou a trabalhar, né? E aparentemente está bem, né? Mas sempre tem aquele restinho que fica para lembrar os momentos difíceis, né? Essa pandemia tem sido bênção para alguns, né? Porque as pessoas às vezes começam a ver a situação, né? É aquela velha história, né? O gato escardado da água quente tem medo da água fria. Então, quando você vê a barba do vizinho ardendo, né, põe a sua de molho, né? Então, o melhor para cada um de nós é estarmos preparados, né, para o dia glorioso do Senhor. Porque aconteça o que acontecer, nós temos que estar seguros, saber que se formos daqui para o outro lado, mas vamos com segurança, né? Porque a morte, né, diz o hino lá, né, 509, que ela não terá poder sobre nós, né? Acho que a segunda estrofe do hino diz isso, né? Se ela não tem poder sobre os cristãos, nós sabemos que morrer para nós é viver. Mas que Deus dê graça, né? Eu sei que ninguém quer morrer, eu também não, né? É gostoso viver, né? E como é gostoso, né? Você está em comunidade, você está desfrutando das bênçãos, né? Participando, é muito bom, né? Mas Deus tem tudo nas suas mãos. E nós sabemos que muitos, né, já têm testificado de curas maravilhosas e o Senhor continua operando maravilha. Leiamos a palavra de Deus. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Amém. Eterno Deus, lemos a tua palavra e eu peço a tua graça, a tua orientação na explanação da mesma. O Senhor que conhece os pensamentos do coração e a necessidade que cada um de nós temos, fala conosco, Senhor, e nos ajuda a prosseguirmos, pois precisamos, meu Deus,
que o Senhor nos dê vitória em todos os momentos da nossa vida, porque em todo momento enfrentamos lutas e dificuldades. Enfrentamos um grande desafio, Senhor, pela frente, mas Tu és o nosso Deus a quem servimos, que tem todo o poder, e que o mal não prevaleça contra o Teu povo, mas cobre-nos com a Tua bondade. E eu oro também por esta cidade de Catanduva e pelas demais outras, Senhor. Senhor, faça dissipar a sombra da morte, e não permita que os Teus servos pereçam, mas que sejam alcançados pela Tua poderosa mão, meu Senhor. Porque através das mãos do Senhor, os enfermos são curados, são libertos. Porquanto eu oro, estenda Tuas mãos para curar, Senhor. Enquanto falamos a Tua palavra, Senhor, abençoa aqueles que estão nos ouvindo à distância, aqueles que estão com problemas, aqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, abençoa agora, e que o mal seja dissipado e eles recebam a bênção da cura e da libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que todos os que são da fé são filhos de Abraão. E nós entendemos que Abraão alcançou a graça de Deus. Para que a promessa pudesse ser feita a ele. Porque quando Abraão recebeu a circuncisão, ele ainda era gentio no meio dos gentios. Ele estava lá no meio da idolatria, envolvido com tudo que ele já havia aprendido, com seus pais, com seus descendentes. Mas Deus escolhe, tirando do meio do lixo, coisas boas e úteis para a vida do ser humano. Por isso que a Bíblia ensina que das pedras Deus faz filhos a Abraão. Nós sabemos que não tínhamos este direito. E a lei que veio 430 anos depois, que preserva aquilo que Abraão recebeu. Para ser herdeiro, para ser participante da família, é preciso circuncidar. Mas não a circuncisão que veio lá, que Abraão recebeu e deu sequência na lei, mas a circuncisão do coração hoje. Eu gostaria que você pensasse comigo. Como que uma pessoa pode crer se ele não tiver uma transformação na sua maneira de pensar e sentir?
É por isso que Paulo nos ensina que não é hoje a circuncisão no prepúcio da carne, mas sim no coração, quando nós sofremos aquela mudança, aquela limpeza dentro de cada um de nós. E passamos a ser participante da família de Deus. Embora santo como os santos do passado, mas temos um privilégio a mais. Deus nos fez herdeiros. Herdeiros da promessa. Talvez não como Abraão, que recebeu a promessa de que Sara abriria a madre e conceberia o filho tão esperado, Isaque. É interessante a maneira de Deus trabalhar. Às vezes as pessoas lutam tanto por coisas fáceis e possíveis, mas Deus opera no impossível, naquilo que você não pode fazer. Porque Sara não tinha condição. Abraão já estava avançado de idade, mas, no entanto, Deus prometeu que daria a eles um filho, e o fez. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei, a lei veio bem depois dele. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, porque creu Abraão quando Deus falou com ele. Então eu quero dizer a você nesta noite, se Deus tem falado com você, abra o teu coração e creia, porque pela fé alcançamos a vitória, pela fé nós avançamos de cabeça erguida, pela fé nós chegaremos no final da nossa caminhada em segurança. Porque a fé é a sustentação do cristão. A fé é que sustenta o crente na sua caminhada. E Abraão creu, por isso foi justificado. Não por lei. Que diz aqui que a lei opera a ira. E é uma realidade, né, irmãos? Porque isso vivemos nos nossos dias. Mas, no entanto, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Eu chamo isso de privilégio. Porque nós que não conhecíamos, nós que não participávamos de nada destas coisas, não estávamos debaixo do jugo da lei de Moisés, mas fomos alcançados pela fé e pudemos receber esta certeza que a nossa caminhada é só de glória. Eu sei que ninguém tem mais luta do que crente, né? Tem luta, tem problema, tem tanta coisa, né? Quantas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o povo de Deus tem segurança, tem firmeza. O povo de Deus não tem luta. O povo de Deus não tem nada destas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque tem alguém que luta por cada um de nós. Tem alguém que peleja a tua peleja. Tem alguém que guerreia na tua frente. Tem alguém que enfrenta o inimigo por você e te dá o livramento que você precisa. Mas às vezes nós achamos que nós temos que fazer estas coisas pelos nossos próprios méritos, pelas nossas forças, pela nossa inteligência.
Mas não, irmãos. O salmista diz: se não fora o Senhor que estivera conosco, os nossos inimigos os teriam engolidos vivos. Mas se Deus é por nós, somos mais do que vencedores. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque o que aponta o pecado, que aponta a transgressão é a lei. A lei que diz isto está certo e aquilo está errado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem e acabou. Mas o cristão é liberto do jugo da lei. O verdadeiro cristão é liberto. Porque ninguém precisa dizer a você o que você tem que fazer. A única coisa que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o poder de Deus através do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque daí, sobre aqueles que vivem, que estão debaixo da dispensação da graça, para esses não tem lei, irmãos. Porque sabe aonde coloca os seus pés, sabe o que faz. Você não anda sozinho. E muitas vezes, se falhamos, sabemos que falhamos. Ah, mas porque eu sou cristão, eu não erro. Erra, claro que erra. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, o qual é Jesus Cristo justo. Então podemos errar. Mas a lei não nos atinge enquanto estamos debaixo da dispensação da graça. Eu ouvi alguém dizer assim, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Como será que se tenta Deus? Se você vê um abismo na tua frente, ah não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, e eu vou pular dentro desse abismo aqui e não vai me acontecer nada. Você está errado, você vai se quebrar inteirinho. Não, eu sou de Deus, sou servo de Deus, e eu vou tomar esse copo de veneno e não vou morrer. Você vai virar defunto, pode ter certeza disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Nós temos que buscarmos cada dia fazer aquilo que o hino que foi cantado pelo irmão Samuel agora há pouco, para que sejamos santos. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é só no templo, aqui não tem segredo nenhum para ser santo. Eu achei interessante, né, ouvindo um vídeo, e o dito cujo lá com nome, com título de pastor, dizendo, essa crentaiada diz que é santo. Quem é santo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Santo é todo aquele que se santifica. E não é só isso. A palavra do Senhor diz assim, sedes perfeitos. Ah, mas como é que eu faço para ser perfeito no meio de tanta abominação? Cresce no conhecimento de Deus e no poder da sua palavra, e você vai chegar. Porque galgamos os degraus da santificação. E a hora que chegarmos no topo, seremos revestidos da incorruptibilidade. E com certeza vamos estar como aquele que é perfeito. Então, sede santo
porque eu sou santo, diz o Senhor. Portanto, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não só ao povo de Israel, a todos, de não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. E se somos filhos de Abraão, será que é fácil seguir os exemplos de Abraão? Porque se fôssemos decorrer aqui a trajetória dele para provar a sua fidelidade com Deus, eu acredito que iríamos navegar na história um bom tempo aqui neste lugar. Mas ele passou por tudo aquilo por amor ao povo gentio, por amor a nós que estávamos distantes, conforme diz o profeta Isaías, que os gentios viram uma grande luz. Os gentios foram alcançados nisto. Nós recebemos por graça. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E a graça não vem pela lei, mas sim pela fé. Quando nós aprendemos a viver esta palavra e passamos a obedecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, somos presenteados por Deus da certeza de vida eterna. Que o maior dom, o maior presente que alguém pode receber é a salvação. É ter a certeza da salvação. E isso não vem pelas obras. Ah, eu sou um bom crente. Você pode ser um bom crente, ter boas obras, mas você precisa ter fé. As duas coisas têm que andar junto. Porque pela fé nós alcançamos a graça de Deus. E somos privilegiados desta convicção. Como está escrito, por Pai de muitos, ou de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, amados, louvamos ao Senhor, porque temos um Deus que transforma. Um Deus que um dia entrou na minha vida, entrou na sua vida, e mudou a tua história, fez com que você pudesse ter uma visão das coisas celestiais, fez com que você pudesse ter contato com os céus. É tão gostoso. Quando às vezes, ainda ontem no culto ali em Sertãozinho, observando, né? Os irmãos começavam a falar das coisas de Deus, já imediatamente, né, já sentiam aquela ação de Deus na vida. E é isso que é bom, você poder ter esta experiência, poder sentir a presença de Deus em você em todo momento, e principalmente quando nós nos posicionamos para orar, para falar com o Senhor. Sentimos não só Ele perto, mas que Ele está ouvindo e pronto para dar aquilo que nós pedimos. Uma coisa bem repetida aqui,
lá do capítulo 15 do Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas, pastor, eu tenho orado tanto e parece que não acontecem as coisas. Para de se preocupar. O tempo de Deus não é o teu tempo. A ação de Deus não é a tua ação. Ele quer te usar como instrumento nas mãos dele. Mas nada é de nós mesmos, mas o Senhor em nós é quem faz as obras. É por isso que surte efeitos. E as coisas acontecem. Operando eu, quem impedirá? Ah, mas eu tenho orado tanto e não tenho atingido o meu objetivo. Não se desespere. Espera no Senhor. E Ele tudo fará. Esta deve ser sempre a esperança. Confiar no Deus de Abraão. Porque se somos filhos de Abraão pela fé, se herdamos a promessa de Abraão, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebemos a graça do entendimento. Isso é um dom precioso para compreender as Escrituras. Quantos que não querem? Quantos que muitas vezes têm vontade? Nós vemos nos nossos dias tantos religiosos se debatendo de todas as maneiras. Mas quando você se aproxima, você percebe que ele está com a mente fechada. Então eu creio que Deus abra o entendimento dos seus discípulos, daqueles que o seguem. Quando nós fazemos isso de coração, então o Senhor nos faz compreender e saber que há uma única verdade que liberta as pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, que vai trabalhando os corações. E as nossas orações têm que estar fundamentadas nisto. Fundamentado na palavra. Porque não precisamos nos preocupar. Mas, Senhor, quando que o Senhor vai responder as minhas orações? Não se preocupe, a hora que você menos pensar, as coisas acontecem. É só pedir. Tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebe. Não recebe do teu jeito, na hora que você quer, mas você recebe. A Bíblia promete que sim. Então, o que está escrito, ainda alguém falando sobre a situação, que está vindo aí uma nova onda da pandemia aí. Aí quando citaram isso, eu falei, glória a Deus, graças a Deus por isso. Como assim? Graças a Deus, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Nós estamos esperando melhorar. Irmão, se as coisas ficar muito boa, você está com o bolso cheio de dinheiro, a mesa farta, tem tudo o que quer, vai aonde que quer, faz o que quer. Isso aqui é um céu. Sair daqui para quê? Tanto é que quem quer sair daqui? Ninguém quer. Quer ficar aqui nesse mundo? Todo mundo quer ir para o céu. Se eu fizer essa pergunta aqui, todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo quer ir. Mas você quer morrer? Não. Eu quero ir no arrebatamento, né?
Então, a hora que Jesus vier nas nuvens para buscar o seu povo, aí sim, mas quero viver até lá. Mas a vida do cristão consiste na eternidade. A nossa vida não é só isso aqui. Aqui são momentos que nós participamos. Temos a promessa de Deus, que Ele voltará um dia para buscar um povo seu, remido e redimido pelo seu poder e graça, pelo poder da sua palavra. Então, uma vez purificado dos nossos pecados, fazemos parte da família que vai daqui a pouco para o arraial dos santos. Quando isso vai acontecer, não sei, pode ser uma infração de segundo. Pode ser antes de nós terminarmos o culto nesta noite, a trombeta de Deus soa, e a pergunta é: você está preparado? Essa é a pergunta. Se a trombeta de Deus soar esta noite, você está preparado para subir? Mas se não está, a ordem bíblica é: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós nos sentimos afligidos pelos problemas da vida, pelas enfermidades. Nossa, parece que vou morrer. Só parece, mas servos de Deus não morrem. O verdadeiro cristão vive eternamente. É promessa do Senhor Jesus Cristo. Podemos passar por uma série de coisas, muitos acontecimentos. Isso daí é só para acelerar, irmãos. O desejo do povo, né? Eu nunca vi tanto clamor como nos nossos dias. Vocês já viram? O povo está gemendo. E é crente, é não crente. Você pega os grupos aí, só tem pedido de oração, pedido de oração, pedido de oração. De vez em quando você consegue ler algum testemunho, mas é raro. Na maioria, ore porque está internado, está entubado, vai morrer, o médico já falou que não tem mais jeito. Outra hora, ore porque perderam as pessoas que amam, para que Deus conforte o coração. E ore, e ore, e ore. Eu nunca vi tanto pedido na minha vida, igual estamos vendo nesses últimos dias. Isso é ruim? Não é não, irmãos. É bom, primeiro porque Deus é glorificado na cura de muitos. Às vezes as pessoas esquecem de testificar do poder de Deus, de falar daquilo que Deus fez na vida dele. Mas quantos, e outros, né, temerosos, se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo e acabam sendo salvos, porque Jesus, Ele não despreza ninguém. Né? O Salmo diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Quando é que a pessoa está quebrantada? Quando ele está lá no fundo do poço. Quando ele está numa situação difícil. Quando a morte bate na porta dele e diz assim: eu vou te levar. Aí ele fica todo quebrado. E quando a pessoa acorda para esta realidade e sabe que sem Jesus, reconhece no Senhor Jesus Cristo a sua salvação, e ele clama, ele busca, arrependido, então Deus não despreza, irmãos. Ele faz a obra. Então o Senhor tem abençoado o seu povo de uma forma muito gloriosa. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu sei que cada um aqui tem uma experiência nesses dias aí, né? Nesses dias de pandemia, essa coisa toda aí.
que na verdade é mais política do que propriamente doença, se formos analisar, né, a fundo, né? Mas não importa para nós. A única coisa que importa é que a igreja do Senhor continua em marcha. A igreja do Senhor continua de cabeça erguida, avançando para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus os abençoe, Deus guarde o teu coração, a tua vida, em nome de Jesus.